Próxima estação, Hospital São Paulo. É muito diferente o que a gente vive aqui. Eu acho que o hall de oportunidades que a gente tem por estar perto de pessoas influentes e de referência na área, você acaba tendo uma visão completamente diferente e oportunidades muito melhores, tanto de trabalho quanto para aprender em tudo. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui é o Alexandre Remor e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçadinha, eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui, Alexandre, pra ir... Pra cima! Pra cima de quem fez o que você quer fazer, que é voar nos processos seletivos. É ou não é, meu amigo? É isso aí, os processos seletivos mais concorridos de São Paulo. Hoje com a Cassandra Bastos, R2 de Gineco-Obstetrícia na USP. Na USP São Paulo, onde nós também fizemos residência. Você que não conhece a Cassandra, pode visitar o Instagram dela, é @CassandraBastos, tudo junto. E o papo hoje, moçada, vai ser para mostrar para vocês que o êxito vem de um caminho de construção e tudo começa com a montagem da base no teu primeiro ciclo de preparação, no teu primeiro ano de preparação. Mas vamos lá, vamos conhecer a Cassandra. Bora! Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Vamos lá então, galera. Vamos com a nossa convidada de hoje, a Cassandra Bastos, R2 de Gineco-Obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela que veio de Suprema, Faculdade de Medicina, lá de Juiz de Fora, Minas. Cassandra, se apresenta pro pessoal. Conta aí quem você é, o que você está fazendo hoje pra gente poder começar aqui o nosso papo. Oi, gente! Então, meu nome é Cassandra, eu venho de Minas, sou de uma cidadezinha de 20 mil habitantes no sul de Minas e eu fiz faculdade em Juiz de Fora, na Suprema. Eu me formei no meio de 2019, fiquei estudando para as provas até o final do ano. E comecei a residência de GO na USP aqui em São Paulo no ano passado. Tô no R2 agora, tô adorando. Excelente, esse é o tipo de... Olha, eu já vou te adiantar que o ouvinte deste momento já sacou que você fez uma instituição particular e que agora você veio pro Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e já tá lá inquieta. Tá lá inquieta, querendo saber o que essa criatura fez que ela conseguiu passar. É muito o que eu escuto, porque a gente tem uma história muito similar, eu e você, né? Os precedentes de onde a gente chegou. Mas acho que o Alexandre tá querendo me interromper aqui pra fazer alguma pergunta. Vai, manda ver. Não. Na verdade, eu só ia complementar, mas pode seguir. Eu só quero perguntar pra ela quando que começou, né? Quando que você, Cassandra, pensou que você queria fazer USP, ou você queria ir pra São Paulo? E quando que você começou a se preparar de fato pra esse desafio? Justo. Então, na verdade, a medicina sempre foi uma vontade desde pequenininha. O meu hospital escola, originalmente, ele era uma maternidade, então a GO era bem forte lá. Eu acho que isso puxou um pouco para que eu gostasse mais dos estágios de GO. E minha dúvida maior sempre foi entre GO e cirurgia, que era uma coisa que eu gosto bastante também. Eu acabei optando pela GO porque eu achei que era uma área que me daria mais possibilidade, um campo maior de clínico, cirúrgico, consultório. E eu comecei a me preparar para as provas de residência no 5º ano. Eu estudei bastante no 5º e no 6º, principalmente no 6º ano, mas no 5º ano eu já tinha uma regularidade bem boa de estudo. De vir para São Paulo, eu sempre tive vontade, mas eu acho que eu nunca tive muita crença de que eu ia estar onde eu tô hoje. É óbvio que a gente sonha, mas eu acho que foi uma surpresa. Assim, eu me esforcei para isso, mas eu fiquei bem
surpresa com os resultados que eu tive. Eu me preparei para as provas num geral, eu nunca fiz um específico para São Paulo ou para alguma instituição, e em um tempo da minha vida eu nem cogitava tentar a USP, Unicamp, esses lugares maiores, porque eu não tinha muita fé que eu ia passar. Mas foi chegando perto das provas, eu fui fazendo simulados, eu tava indo bem, e aí eu acabei falando, vou tentar tudo que eu puder. E aí acabou dando certo. Deixa eu te perguntar um negócio, antes até de... Você já entrou no mérito aí das provas, de estar fazendo e tendo bom desempenho no final do ano, mas me chamou muito a atenção que você não tinha tanta crença de que conseguiria. E um desafio que a gente enfrenta com os alunos é que muitos deles descrentes também se desmotivam a estudar. Como é que você, mesmo sem ter uma crença muito forte de que conseguiria, manteve a motivação, se manteve estudando, e prova disso é que você teve bons desempenhos e no final das contas passou, né? Então, como que você manteve isso, Cassandra? Excelente pergunta. Eu acho que o primeiro passo é saber o que você quer. Eu acho que quem não tem um objetivo bem estabelecido, não tem como ter força de vontade de correr atrás. Então, à medida que quando eu decidi o que eu queria e eu fui vendo que talvez fosse possível, que fosse uma coisa plausível, aí eu acho que é disciplina mesmo, para força de vontade, para correr atrás e não desanimar. Cada tombo que a gente dá tem que ser um estímulo para andar para frente, não pode esquecer, deixar para trás, desistir. Eu tentava me esforçar mais nas coisas que eu era mais fraca. Então, tudo que eu via que eu não estava muito bem, que eu precisava fortalecer, eu tentava tirar isso de aprendizado. Fantástico. Nossa, eu vou repetir só para ficar claro pro ouvinte boca aberta que não prestou atenção. Cada tombo que você leva, você tem que aprender com ele e dar passo para frente. Não é para cair no bloqueio do fracasso, né? De achar que deu merda agora, vai dar de novo. Não é isso. Não, até porque eu acho que a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Muito mais. Mas fala pro ouvinte, se você não sabe, você não tem como ter força de vontade. Quando que você soube o que exatamente você queria? E o que era esse saber exatamente o que você queria? Por exemplo, saber que você queria GO já foi o suficiente para ter esse gás? Ou é quando você soube que você queria GO em São Paulo ou GO na USP? Como é que foi essa formação da tomada de decisão e que eu acredito que deve ter te motivado mais ainda pelo que você comentou, né? Eu decidi que eu queria GO, então, nos estágios. Eu fui me identificando bastante com a área. Eu passei na gineco, passei na obstetrícia, e aí chegou um momento que eu tive certeza que eu ia ser mais feliz na GO do que nas outras coisas que eu tinha dúvida. E eu sempre tive, desde muito antes da faculdade, eu sempre fui muito determinada. E eu sabia que eu queria ser uma boa profissional. Eu não queria ter uma visão limitada, tanto da área quanto da medicina no geral. E eu acho que em São Paulo é o maior centro que a gente tem de tudo, na verdade, né? Não só na medicina aqui no Brasil. E eu acabei decidindo aos poucos que eu achava que São Paulo seria uma opção melhor, que eu teria uma formação mais completa. Eu fui vendo algumas pessoas que eram veteranos meus, que foram vindo para São Paulo, eu conversava com umas pessoas e outras que estavam em grandes instituições e falavam que realmente era muito diferente, ainda mais pra gente que vem de uma cidade menor, né? A diferença é muito grande. E eu começou a acender uma luz assim na minha cabeça de USP, de Unicamp, grandes instituições, Santa Casa, tudo isso que eu achava que não era possível. Eu acho que, assim, no fundo eu achava que não era possível, mas a vontade estava lá. E aí, com isso, eu fui me motivando. E aí, cada vez que eu
acertava, que eu ia bem, que eu tinha algum bom resultado em alguma coisa, eu me agarrava nisso e a esperança foi só aumentando. Acho que é mais ou menos por aí. Massa. Ô Cassandra, esse não é nem um viés, né? É uma clareza, uma ânsia que o estudante de medicina, geralmente o bom estudante de medicina tem, que é de ser um bom profissional, excelente profissional, né? Isso faz parte de nós, é construído durante a graduação. Quão grata você é por ter feito a escolha de se dedicar a vir para uma grande instituição? Eu pergunto isso porque eu tenho a sua dor, eu já estive na tua posição, né? A gente saiu de um lugar com menos recursos, com menos prestígio e alçou um voo grande. Quanto que isso impactou esse teu desejo e quão realizada você se sente hoje por estar numa grande instituição? Nossa, é impagável. É muito diferente o que a gente vive aqui. Eu acho que o hall de oportunidades que a gente tem por estar perto de pessoas influentes e de referência na área, é muito... Você acaba tendo uma visão completamente diferente e oportunidades muito melhores, tanto de trabalho quanto para aprender em tudo, tanto dentro do hospital que a gente faz residência, quanto fora. Eu acho que é um networking muito bom que você faz e é muito conhecimento muito elevado, que a gente acaba conseguindo pegar um pouquinho dos chefes e de todo mundo que está em volta. E alguma coisa da Cassandra mudou nesse teu translado para São Paulo? Porque muita gente duvida que quando vai para uma grande cidade ou para uma grande instituição, as pessoas duvidam que a cabeça vai mudar, que novos horizontes vão se abrir. Isso aconteceu com você nesse 1 ano e meio aí de São Paulo, ou ainda não? Ou que... Nossa, completamente. Eu acho que a Cassandra de 2 anos atrás não conheceria a de hoje. É muito diferente. A gente cria muita responsabilidade num ritmo absurdo, assim. E o amadurecimento é muito grande, tanto pessoal quanto profissional. Você está numa instituição onde você tem tanto o seu quanto o nome da instituição a zelar, e você fica responsável por muita coisa dentro do hospital. E não é só questão médica, você não é só o médico do paciente. Você é um profissional que está ali dentro trabalhando com outras pessoas, lidando com muita gente, resolvendo problema. Você mora sozinho, você está numa cidade nova, você não conhece ninguém. Então, assim, o nível de amadurecimento pessoal e profissional é muito grande. Muito desafiador isso também. Isso acaba trazendo muita satisfação também, não tem como. Ou seja, foi uma decisão acertada. Foi, com certeza foi. Não tem nem como questionar isso. Bom, agora que a gente já criou, né, aquela visão do onde chegar pro nosso ouvinte que quer GO agora, que tá se contorcendo na cadeira para saber como que a Cassandra chegou até lá, porque agora a gente falou muito do como é bom estar lá dentro, mas vamos falar um pouco do como, para ele saber como é que foi essa jornada. Então, Cassandra, conta pra gente como que foi o seu 5º ano. Você foi fazer cursinho, você não foi? Você estava estudando bem, você não estava? Qual método de estudo você estava utilizando? Conta pra gente. Então, no 5º ano, eu comecei a estudar por cursinhos. Eu tentava estudar, eu tinha um mínimo semanal. Desde o 5º ano, eu nunca deixei matéria atrasar e eu sempre fiz questão toda semana. Eu não fazia num ritmo muito grande, mas assim, pelo menos umas 60 a 100 questões por semana eu já estava fazendo. Eu tentava direcionar um pouco meu estudo para o internato, porque eu acho que acabava me ajudando a fixar. Mas mesmo assim, se a matéria que estava vendo no cursinho era diferente do que eu estava no internato, eu tentava conciliar um pouco dos dois. Às vezes dava, às vezes atrasava um pouco. O que era conciliar? Por exemplo, se eu estava passando um estágio de cirurgia e no cursinho eu tinha que estudar alguma coisa de clínica essa semana, eu tentava dedicar
separar meu tempo para ver um pouco de cada. Então eu precisava ver alguma coisa relacionada ao internato para eu estar por dentro, fixar que eu tinha minhas responsabilidades. Eu achava também que eu aprendia mais quando eu chegava em casa e estudava alguma coisa que eu via durante o dia. Mas aí no final de semana ou algum tempinho a mais livre que eu tivesse nessa semana que era mais apertada, eu tentava ver a matéria do cursinho também. Ocasionalmente, uma semana ou outra não dava, mas eu tentava não deixar nada para trás muito tempo. Então, assim, atrasava a matéria 1, 2 semanas, eu já estava tentando colocar em dia, para eu não me afogar em coisa atrasada. Eu acho que isso ajudou bastante. Eu não tive no 5º ano um ritmo de revisão. Eu vi muita gente que não fez nem o que eu fiz. Que, assim, fazia o cursinho e só, e deixava muita coisa atrasar, ou não fazia questão, e chegou no 6º ano muito mais cru do que eu, por exemplo. Eu acho que dá uma base bem boa quando você deixa a matéria, por mais que você ache que você não vai lembrar nada, quando você vê de novo, já a matéria vem, ela fica. Mas e o que é o que é deixar tudo em dia? É você lia as apostilas, ou só assistia às aulas e fazia questão, ou era só questão? O que é deixar em dia? Eu tentava ler a apostila, mas eu nunca consegui ler a apostila inteira por completo, nem livro. Eu acho que me ocupava muito tempo, e quando eu ia, por exemplo, fazer questão ou eu tinha algum caso, eu estudei, por exemplo, abdômen agudo, aí eu lia o livro inteiro e chegava na hora na prática, por exemplo, no internato, muita coisa eu não fixava. Então, eu acho que isso é um pouco individual também, mas eu sentar e ler uma coisa extensa não me ajudava muito. Uhum. Não. Então eu acabei criando um esquema onde eu fazia os meus estudos mais dirigidos. Então eu assistia alguma aula, ou por cursinho, ou pela própria residência, e eu montava o meu resumo daquela aula. Eu não sentava para resumir um livro de cirurgia de abdômen agudo, mas eu direcionava tanto pelo cursinho quanto pelas aulas dos meus professores no internato, por exemplo, pelo material que eles disponibilizavam pra gente. E aí, através disso, eu montava uma aula, aí eu fazia questão, eu achava alguma coisa que eu não tinha visto ainda, eu acrescentava, e eu fiz um material de estudo que era, assim, meu mesmo, que eu criei. E era bem mais resumido, assim, direcionado, tinha os pontos principais, não era muito extenso, era uma coisa que eu conseguia revisar se eu precisasse com certa... Não demorava tanto, então eu conseguia ver e rever com mais vezes, se eu ocasionalmente precisasse. E aí eu acho que deu certo, porque quando eu montava o meu material, eu fixava também bem mais do que se eu pegasse algum livro, alguma coisa assim pra ler. Claro. E assim, você falava, eu nunca consegui ler uma apostila inteira, tal, ou não li apostilas inteiras, mas pelo que eu entendi, você lia uma parte. Como que você direcionava qual parte você lia e qual parte você não lia? Isso é uma dúvida que chega o tempo inteiro. Dos nossos alunos, do tipo, putz, se eu vou ler, eu tenho que ler inteira. Ou se eu não vou ler absolutamente nada e vai ficar lá na minha estante. E esse equilíbrio, por mais que a gente tente falar, é muito difícil de eles fazerem. Então, eu quero saber como é que você fez. Em primeiro lugar, eu direcionava, acho que eu já falei isso, para o que eu tinha mais dificuldade. Então, tudo que não era muito bem sedimentado, porque não ficou durante a faculdade, ou porque eu não tive muitas aulas, não vi muitos casos disso, eu tentava dar um pouco mais de atenção, porque eu sabia que era um ponto fraco meu. Então, obviamente, eu precisaria um pouco mais. E coisas que eu via que eram muito recorrentes. Quando eu fazia as questões, eu via que eram recorrentes, ou na própria prática clínica, assim, no internato, que eu via que aparecia muita coisa daquele tema específico, eu acabava dando um pouco mais de atenção. E aí, se eu achasse que com o que eu tinha de aulas ou do cursinho não estava suficiente, eu acabava dando uma lida. Mas pouquíssimas vezes eu li apostilas inteiras, muito poucas.
E quando você saía de uma aula ou tinha uma bagagem boa em determinado assunto, você conseguia falar não para 100% do capítulo, 100% da apostila? Algumas vezes eu falei. Mas eu acho que até você chegar no ponto de ter uma bagagem boa, assim, não é na primeira vez. Então, no quinto ano, acaba que eu pegava a apostila muito mais do que eu peguei no sexto. Uhum. Muito bom. Muito bom. Até porque no sexto ano, o material que eu usei no quinto já estava mais ou menos pronto. Então, às vezes eu precisava completar uma coisa ou outra. Mas eu acho que no quinto eu acabei pegando um pouco mais. Mas eu tive casos que eu não peguei, porque eu me sentia segura. Isso é muito bom. Mas e você mediu assim o resultado no final do quinto ano? Fez alguma prova antiga ou estava fazendo simulado para ver se você realmente tinha melhorado? Olha, no início do quinto ano eu acho que eu devia ter uma média de acertos assim, em provas e simulados de 60, 70, entre 60% e 70%. Uns 65%, assim. No final do sexto ano, os meus simulados, eu tinha uma média de acerto de 85%. Legal. E no final do quinto, início do sexto, você tem ideia de como é que tava, não? Você lembra? Tava nessa faixa de 70%. Olha que interessante, então. No quinto ano não teve uma evolução tão substanciosa, né? Porque você já estava na casa dos 60, 70 e terminou, mas no final do sexto já tinha ido para os 85%, né? O que você acha que foi um fator determinante para no teu segundo ano de preparação? Aliás, reformulando a pergunta, qual foi a diferença entre a preparação do primeiro ano, que não te fez ter essa evolução exponencial, e aí no segundo ano você teve? O que você acha que foi de tão diferente? Eu acho que, em primeiro lugar, quando eu estudava os assuntos de novo, porque eu já tinha estudado eles no quinto, eu já saía bem mais segura das aulas, ou na hora de fazer as questões, eu via que meus acertos eram bem maiores. E outra coisa que eu fiz mais no sexto ano e que eu não fiz no quinto foram as revisões. E uma coisa que eu tentava fazer era, por exemplo, essa semana eu tive uma aula no cursinho alguma aula de GO. Eu fazia as questões, um mínimo de 50, 60, 80, mas dependia do tempo que eu tinha, porque eu ainda estava no internato. Mas no mínimo 60 questões eu fazia nessa semana. Então eu tive aula de contracepção essa semana, eu vou fazer pelo menos as questões essa semana. 2 semanas depois, mais ou menos, sem ler de novo a aula, eu fazia mais algumas questões desse tema. Eu não tinha um número fixo, variava muito com o tempo que eu tinha disponível mesmo. Mas assim, nem que eu pegasse para fazer mais 15 questões, eu fazia depois como uma forma de relembrar mesmo. Era só isso que você fazia de revisão? Tive uma aula essa semana, depois foi mudando. No início do sexto ano, sim. Da metade de julho, agosto, na verdade foi agosto. Em julho foi a minha formatura, eu dei uma desfocada. E agosto pra frente, eu comecei a revisar mesmo. Então, as minhas próprias apostilas do material que eu tinha montado, eu dei uma enxugada no que eu achava que eu via que dava pra tirar ou que caía mais. E eu imprimi todo. Eu sou a pessoa que gosta de estudar no papel. Então eu imprimi tudo de novo, sem grifado, sem anotação, sem nada que tinha antes meu. Eu imprimi pela segunda vez e aí eu comecei do zero, como se eu nunca tivesse lido aquela apostila. E eu acho que isso ajudou bastante, tanto para eu revisar a matéria mesmo, quanto me ajudava a ter uma memória visual daquilo que eu estava lendo. Então, assim, eu tinha um quadrinho que eu montei ou um mnemônico, ou um quadrinho ligando os principais tópicos ou os principais pontos de algum assunto. E aí, às vezes, na hora da prova, vinha exatamente aquele quadro, ou aquela tabela, ou aquele mnemônico na minha cabeça. Então, eu acho que ter uma memória visual ajuda. Uma coisa que eu acho que
no começo, acho que eu cheguei a fazer isso no começo do 6º ano, e eu acho que era uma coisa que não me ajudava muito. Eu tentava estudar pela apostila, aí eu tentava estudar pelos meus resumos, e aí ficava muita coisa. Eu acabava não sedimentando muito. Quando eu montei esse meus resumos, meu próprio material, eu tinha um pouco mais dessa memória visual, isso me ajudava bastante. Bastante gente comenta sobre essa questão da memória visual, né, que ajuda bastante. Estudar em várias fontes não me ajudava muito. Eu podia ter mais informação, mas eu vi que não me acrescentava. Na prática, eu não conseguia lembrar de tudo que eu li. Então, quando eu tive uma fonte única que eu mesma fiz, eu acho que ficou mais fácil para mim. No 6º ano, Cassandra, você fez aquela tentativa de conciliar os estudos com o internato? Não muito, eu foquei bem mais no cursinho. Isso me gera uma dúvida, que ela é bem comum também. Assim, é fácil, é simples para você trazer uma clareza pra gente da diferença entre a Cassandra do 5º e a Cassandra do 6º? Porque, pelo que você me descreveu, o que você esperava do primeiro ano de preparação era diferente do que você esperava do segundo, né? Tua conduta foi muito diferente. Então, como é que estava a tua cabeça nesses dois momentos da preparação? No 5º ano, eu acho que eu tinha uma ideia mais de relembrar temas que eu não lembrava, que eu tinha visto há muito tempo na faculdade, e de dar um embasamento maior. Assim, fisiopatologia das coisas que eu não lembrava, eu tentei ler um pouco mais, algumas coisinhas, tipo alguns tratamentos ou alguns temas que eu realmente não lembrava, me ajudaram bastante. No 6º ano, eu foquei mais naquilo que eu precisava para a prova. Então, eu precisava saber o que era essa doença, o diagnóstico, o tratamento, e eu foquei um pouco mais. Eu tinha certeza no 6º ano que eu precisava passar, que eu queria passar na residência. No 5º ano, o meu foco era um geral. Óbvio que era uma preparação para a residência, mas eu via muito como uma preparação para a vida também. Porque eu acho que nos 2 últimos anos da faculdade, estudando para a prova de residência, eu aprendi muito mais do que nos outros 4. No 5º ano, no final das contas, você estava mais preparado em montar a sua base ali. E aí, no 6º ano, a prova. E o que você acha? Você acha que ter montado essa base foi essencial para depois sua preparação no 2º ano? Eu acho que eu cheguei no 6º ano mais madura sobre como eu deveria ou não estudar, porque eu já tinha visto mais ou menos o que deu e o que não deu certo. Eu cheguei mais focada no que eu queria, tanto porque eu fui decidindo isso ao longo do tempo e montando meus objetivos, definindo minhas metas. Meio que, foi definindo os objetivos ao longo do processo, né? Não esperando que viesse uma luz divina e que a partir daí você fosse começar. Não dá pra esperar a luz divina nos 45 do segundo tempo. Eu acho que quando você chega no ano que você vai prestar a prova, mais maduro em termos de como estudar, quando estudar, se eu tenho que fazer questão, se eu tenho que revisar, e já com uma base um pouco melhor dessas coisas que você não lembrava, que você não via há muito tempo, eu acho que faz diferença, assim, faz muita diferença. Eu vi colegas meus que no 5º ano até ou não fizeram ou até fizeram alguma preparação para residência, mas não com tanto comprometimento. E eu vi uma diferença bem grande, porque quando eles chegaram no 6º ano, eles estavam perdidos. E eu não me sentia perdida. No final das contas, no resultado do simulado, as provas não aparecia tanto, mas a questão de ter montado essa base foi o essencial para você conseguir aquele direcionamento para a prova no 2º ano com mais confiança de que você estava ali no caminho certo. Só para ver se eu entendi. É isso, né? É isso mesmo. Deixa eu só fazer uma perguntinha que, como médicos que somos, a gente se entende, né? E a gente entende o ego do estudante de medicina.
Como é que você se sentia sabendo que seus amigos estavam perdidos e você estava tranquila ali na flauta, já com o estudo mais dominado? Como é que era essa sensação? Eu tentava não falar nada, né? Eu ficava quieta. Porque às vezes as pessoas perguntavam: nossa, você tá lendo, você tá fazendo exercício, tô com uns 10 apostilas atrasadas. E eu não tava. Aí eu falava, foda, né? Foda. É difícil. E muita gente me pergunta, eu tinha muitos colegas que me perguntavam, me pediam conselhos mesmo, de como eu tava estudando, o que eu tava fazendo, porque acaba que a gente vai vendo que os resultados de alguém do nosso lado estão melhores ou piores do que os nossos. Sim. E por que tá dando certo pro outro e tá dando errado pra mim. Então eu acho que, assim, isso foi um fator que fez muita diferença. Saber como chegar bem preparado no 6º ano e com uma maturidade de estudo mais alta. Muito legal. Eu vou fazer uma outra pergunta que tem a ver com isso, porque eu vivi algo muito parecido contigo, mas quanto que você acha que o fato de você ter feito uma preparação num primeiro momento, com uma outra cabeça, focando até em ser uma médica melhor, e aí, obviamente, isso impactou no teu desempenho no 6º ano. Quanto que o fato de você ser uma pessoa de destaque no ciclo preparatório influenciou positivamente tua motivação? Vou te explicar o porquê da pergunta. Eu recebo muitas mensagens e contato de aluno que, porra, tô me sentindo um merda porque tem gente indo melhor que eu e não sei o que tem, e isso desmotiva. Ao passo que aquela pessoa que está sendo enaltecida, que é o centro das atenções, né? Que, meus amigos me procuram para saber como que eu tô estudando tal. Eu vejo uma clara distinção no comportamento dessas pessoas no que tange a motivação para estudar. Eu tô querendo aqui uma validação. Isso faz sentido pra você? Você se sentia melhor sendo o centro, sendo a referência? Isso você acha que te ajudou ou nada a ver? Assim, eu não tinha essa sensação, nem essa visão na época. É óbvio que como qualquer... A gente é concurseiro na época de residência, então como qualquer outro, eu tinha muita insegurança, eu não tinha essa visão de que eu tava à frente. Eu via bons resultados, mas eu não sei se eu tinha essa visão que eu tenho hoje de mim mesma, num ano e meio atrás. Olhar para trás e ver, eu acho que é mais fácil do que na hora a gente tá com um turbilhão na cabeça, né? Então eu não sei se na época eu tinha essa visão de resultado, de que eu talvez estivesse na frente. Eu também tinha muita insegurança, mas é óbvio que dava um pouco mais de confiança quando alguém vinha me perguntar o que eu estava fazendo, porque eu estava indo melhor. Então, eu acho que se a sua autoestima está um pouco mais alta, sua autoconfiança também vai estar, não tem como. Perfeito. E isso dá um gás, né? Dá um estímulo. Você se sente que está no caminho certo, você continua. Dá uma motivação maior pra você continuar. Total. Então, para vocês que acharam que eu tava enviesando ela para falar o que eu queria ouvir, errou! Errou! Não era isso, moçada, não era esse o intuito. O intuito era justamente provar que mesmo uma pessoa que tá indo bem, que tá chamando atenção pelo bom desempenho, mesmo essa pessoa se sente insegura ao longo da preparação. Então vocês estão todos no mesmo barco, mesmo quem tá voando nos simulados também tem medo, também se sente desconfortável, é ou não é? Muito. Então chega desse papinho mole pra cima da gente de que, não vai dar, porque tô desmotivado, tô inseguro, só eu tô passando por isso, de jeito nenhum. A pessoa que tá brilhando ali do teu lado tá se sentindo igual. Até porque quem fica em primeiro lugar fica pensando, puta, o que vão pensar de mim se no próximo eu também não tiver ali no top 3? Exato. No final das contas, e já pegamos alunos, tiraram em primeiro lugar, Brasil, tal, não sei o que, vem falar com a gente. No final das contas, tá todo mundo nessa mesma insegurança, né? Ninguém tá livre. Não, e não é um resultado de simulado bom que te faz achar que tá tudo certo, porque
é muito difícil controlar toda a ansiedade, é muita expectativa. Aí tem todo mundo em volta, a sua família tá torcendo e todo mundo perguntando, tem amigos, você deixa de fazer muita coisa, você deixa de ver sua família, você deixa de fazer muita coisa da sua vida social, você fala não pra muita coisa e você fica esperando que aquilo te dê um resultado. Isso dá uma ansiedade maior ainda. Eu não sou uma pessoa que tem, assim, eu sou ansiosa, mas eu nunca sofri de ansiedade, de atrapalhar na minha vida ou no meu desempenho. E no meu 6º ano, no meu ano preparatório, foi um ano, assim, desafiador nesse sentido. Porque era muito difícil conciliar tudo e não surtar. E você falou de um negócio legal aí, amigos, família, responde se quiser, tá? Mas eles mais ajudavam ou mais atrapalhavam nesse ano de preparação? Eu sei que quando atrapalhavam, geralmente é involuntariamente, mas o que você achava, né, na questão da ansiedade, da cobrança, ou era muito mais leve isso? Como é que você via essa questão? Eu acho que tem pessoas e pessoas. E aí eu acho que foi um ponto, assim, divisor de águas na minha vida. Como eu sabia o que eu queria e eu tinha muita convicção de que eu queria e que eu queria conseguir, quem não me puxava pra frente não ficou do meu lado. E assim, foi um processo natural. Mas eu acho que a vida se encarrega de colocar as coisas no lugar. Fantástico. Porque acaba que se você quer se você tá perto de uma pessoa que não vibra no mesmo, não tá na mesma vibração que a sua, vocês estão totalmente em caminhos divergentes, ou você ou ela vão se desvencilhar daí da própria trilha, né? Ou vocês vão se afastar, não tem como. E deixa eu fazer uma pergunta, então, já que você resolveu responder, entrar mais a fundo nisso. Você sentiu inveja das pessoas que estavam ao seu redor, porque você sabia muito bem o que você queria, você estava melhorando, você estava dando conta, e elas não? Olha a polêmica. Opa. Vamos lá. Eu acho que sempre tem. Até de pessoas próximas. Eu lembro de uma vez ou outra falar como foi um simulado, por exemplo, e não ter uma reação que eu esperava quando eu esperava, por exemplo, parabéns ou sei lá. Então, acho que é natural também que tenha. Só que eu acho que é assim, energia ruim tem que passar longe. Então, é abstrair e esquecer, porque senão te puxa pra baixo. Abstrair e esquecer um caminho, ou você pode se alimentar disso e usar para o bem. Eu compartilho contigo dessa impressão de... Eu percebia um olhar torto, um nítido desgosto por parte de amigos e até de residentes lá da FAMECA, quando eu, tô indo bem e tal, tô com esperança, tô com expectativa, tô tendo bom desempenho e tal, a galera meio que tentava me dar um baixa-bola. Eu sempre tive a máxima de que quanto mais alguém me disser que eu não consigo ou que eu não sou a pessoa pra tal coisa, mais eu quero provar pra mim mesmo que eu sou. Então, e esfregar na cara deles. Esfregar na cara, mas assim, com aquele prazer, ódio, né? Na força do ódio, né? Munido do ódio, e é isso. Eu tenho que usar mesmo, a seu favor, pô. É bem comum. Eu acho que isso é uma característica de pessoas competitivas também. Se alguém acha que você não consegue, aí que dá mais vontade mesmo de conseguir. Eu acho que tudo que tiver de ruim ou de bom que você receber nessas não só na fase de preparação para residência, mas para tudo, você tem que usar a seu favor. Então, se te motiva, vai em frente. Eu fiz essas perguntas polêmicas aqui porque eu também sentia muito, mas a culpa era mais minha do que das pessoas, porque eu era bem boca aberta, eu era bem boca mole. Eu falava de peito aberto pra todo mundo que queria, que não queria ouvir, enfim. Que tava indo bem. Que eu tava Desculpa, eu tô indo muito bem. Não era nem que eu tava indo muito bem, é que eu queria muito ir pra São Paulo. E aí, é assim... E eu falava, não, porque eu quero ir pra São Paulo, porque não sei o quê, porque São Paulo...
E, assim, eu não falava diminuindo quem não queria, mas no final das contas, as pessoas que já estão... as pessoas ouvem o que querem, né? E no final das contas, ali ao meu redor, daqui a pouco eu só tava ouvindo. Não, porque o Alexandre só São Paulo presta, porque aqui em Santa Catarina nada é bom, só o que é bom é o que ele quer, o que ele gosta, porque esse filho é da... E assim foi. Aí eu acho que tá na hora de eu ficar um pouquinho quieto. Mas você começa a falar demais, as pessoas até querem que você seja bem sucedido, mas não tão bem sucedido. Não melhor do que elas. Não melhor do que elas, nunca. Exatamente. Nunca. Então é foda. Então exatamente. É bom ficar quieto sobre várias coisas. Né? Total. Na residência eu desaprendi isso, depois também fui muito boca aberta. Mas o Mikael também tá comigo nessa. Opa! Muita coisa, meu amigo. Ai. Bom demais. Ô, Cassandra, claramente você trouxe características de uma pessoa que tocou bem os estudos, fez muita coisa certa. Sendo mineira, transpareceu essa tranquilidade. Eu não esperava nada diferente disso. E o êxito, e agora você tá aí super feliz, tá na GO, tá aqui no HC. Teve uma coisa que eu sempre gosto de saber, porque também é uma grande dúvida da galera. Eu não senti em nenhum momento do teu discurso que você entrou numa pilha ruim de tipo unstoppable ali, tipo... estudando o dia inteiro e sacrificando descanso, você sacrificou muita coisa. Você falou de convívio social e de tal, bagunça e tal, mas e a tua saúde mental durante a preparação? Como é que você zelou por ela? Uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi assim, eu sempre respeitei os meus limites da minha mente e do meu corpo. Então, quando eu via que eu tava batendo cabeça, não tava adiantando nada, eu respeitava isso e eu parava. Eu nunca deixei de fazer atividade física, inclusive acho que foi a fase que eu mais tive regularidade nisso. Todos os dias eu ia, nem que fosse pra sentar numa bicicleta, colocar uma música, esquecer um pouco, 1 horinha eu voltava, eu era outra pessoa, sentava e estudava de novo. Então isso fez muita diferença. E eu nunca fui de virar à noite, em claro, porque pra mim nunca adiantou nada, nunca tomei nada de remédio, de nada pra me ajudar a estudar ou pra me manter focada. Porque eu também não acho que resultado vem disso. Não sei nem como nunca experimentei. Tem gente que acha que só vai assim, mas eu também não acho que ajude. Eu acho que a gente tem que saber respeitar nossos limites. E saber que a vida, assim, é seu principal objetivo naquele momento, mas não tem como você viver só disso. Você deixar de fazer qualquer outra coisa. Porque acaba que aí você surta. E aí... você não consegue mais estudar, aí você para de fazer tudo, você não dorme, você não descansa, você não faz nada pra cuidar de você mesma e dá tudo errado. Acho que a gente tem que saber nossos limites. Então, praticar atividade física foi uma coisa que me ajudou muito a espairecer, assim, descansar bem, comer bem. Eu tinha uma vida bem saudável nessa época. Eu sempre respeitava, assim, momentos quando eu sou muito ligada à minha família. Então, assim, eu tirava que fosse um final de semana no mês, um sábado e um domingo, pra eu ir pra casa. Eu levava minhas coisas, eu tirava um tempo de estudo, uma manhã, se eu tava lá no sábado, pelo menos amanhã eu passava estudando, mas eu acho que é importante florar depois, você dá uma recarregada aí nas energias e faz diferença o ritmo de estudo antes e depois disso. Muito sábias colocações. A vida não é só isso, você não pode viver só pra isso, senão a falha é certa, tem que saber dosar, e cada um tem seu pontinho de equilíbrio, né? E o teu corpo, a tua cabeça é que setam os limites e respeita, né? Muito bom. É a qualidade do descanso que define a resiliência no final das contas, né? Sim. E, puta, achei fantástico isso que você falou, porque realmente quando você abandona tudo pelo objetivo, você deixa de fazer atividade física, deixa de sair, deixa de relacionamento, deixa de tudo por causa daquele objetivo, qualquer fracasso, ele é amplificado 30 vezes, porque, porra, a única coisa que eu faço da minha vida é isso. Não dá certo, eu sou um lixo. Exato. Você falhou em todos os aspectos da sua vida, deu tudo errado. Exato. Não tem como. Então não tem como, realmente, não dá pra viver só disso, porque senão você fica na noia total e... perfeito.
Muito bom. É um enorme privilégio, uma satisfação inenarrável trazer esse tipo de visão de vida, de estudo para a galera que está ouvindo. É uma galera muito pouco distante da gente em termos de idade, né? Mas esses 2 anos de preparação e o primeiro ano de residência ali já mudam drasticamente nossa forma de enxergar a vida, né? Nossa. Quanta coisa se a gente pudesse voltar no tempo para dar uns toques pra gente do passado, né? Quanta coisa o cara não faria diferente, a pessoa. Muito, muito legal. Acho que... É, totalmente. Nossa. Você muda completamente mesmo. Nossa, demais. A galera vai aproveitar demais o que você falou aqui hoje, viu? É importante você saber disso. Tomara. Eu acho que é importante as pessoas verem que a gente não é diferente de ninguém. Eu nunca fui uma pessoa super dotada de estudos, eu não sou aquela pessoa que vê uma coisa e nunca mais esquece. Eu preciso ler e ler de novo, e ler de novo, e revisar. E eu acho que é força de vontade, disciplina e esforço mesmo. Não tem segredo. É bem por aí. Não tem segredo, é fazer acontecer, né? Falamos de tudo, já tem bastante material pra galera refletir aí quando ouvir aqui o nosso episódio. Deixa sua mensagem final aí pra galera que tá se preparando, galera que tá desmotivada com Covid, com pandemia, com essa problemaiada toda que tá rolando esse ano. Com desempenho baixo. O que você deixa de mensagem aí pra essa galera? Eu acho que não pode desanimar. As coisas... a gente tá num momento que as coisas parecem que estão indo de mal a pior e que não vai melhorar, mas em algum momento as coisas vão voltar ao normal e que se a gente quiser, a gente for atrás, é possível, é plausível, é alcançável. Não deixa que outras pessoas falem que você não vai conseguir, não deixa um resultado ruim te deixar para baixo ou te desanimar de nada. Eu acho que é nesses momentos de maior dificuldade que a gente mais evolui na vida. É o momento de levantar a cabeça, se cair, levanta, se errar, aprende e bola pra frente. Saibam seus objetivos e corram atrás. É disciplina e motivação. Não tem outras coisas, não tem outro caminho. Boquinhas, vocês já escutaram isso mais de uma vez nesse podcast, hein? Você já escutou isso mais de uma vez nesse podcast, meu parceiro. Não dá pra ignorar. Tá na hora de aprender, né? Porra, pelo amor de Deus. Vai precisar de mais 10 episódios pra você começar a dar ouvidos pra gente? A Cassandra não tem tanto tempo pra ti não, meu amigo. Não dá pra ela vir aqui ficar dando a lição de vida pra você. Queridos, se vocês acreditam que, porra, fez sentido pra caramba, tem que passar essa mensagem adiante. Você tem que passar a mensagem da Cassandra adiante, uma pessoa bem-sucedida. Você tem que recomendar para seus amigos que estão passando as mesmas dificuldades que você. É muito fácil compartilhar um podcast no Spotify, você sabe disso. Em qualquer plataforma de podcast você consegue mandar o link para a pessoa. Manda. Para de segurar o conhecimento para você. Isso aqui vai ajudar vidas. Ajuda teus amigos. Tá? Valeu e brigadão então, Cassandra, pela participação. Valeu demais, foi sensacional, foi fantástico. Eu que agradeço o convite. Boa. Imagina, a gente que agradece. Brigadão, viu? Valeu. Obrigada. É nóis. É isso, minha gente. Eu fico bem feliz de a gente cumprir aquilo que foi dito logo no início desse nosso papo, né? A gente falou muito aí com a Cassandra sobre o impacto que os estudos dela tiveram nesse êxito, né? Uma pessoa que saiu de uma faculdade particular pequena, Minas Gerais, e veio parar aqui na Universidade de São Paulo. Ginecologia obstetrícia, que a cada ano tá mais difícil, e um dos pontos cruciais ali da preparação dela, vocês viram que foi essa montagem da base, da solidificação do conhecimento no 5º ano. Isso, se vocês bem lembram, fez ela pular, né, o desempenho no 6º ano, ela subiu 20%. Ela começou o 5º ali na casa dos 60, 70 e terminou o 6º ano com 85% de desempenho.
né? A grande exponencialidade veio no 6º ano e ela própria atrelou muito a construção da base no 5º. Isso pra gente ficou muito marcado junto, né, com alguns ensinamentos de vida que a Cassandra trouxe. Uma pessoa que nunca perdeu a fé de que ela conseguiria, apesar de por vezes oscilar em segurança, mesmo tendo bons desempenhos nos simulados e provas antigas, ela não perdeu. Ela se destacou entre os pares dela lá na faculdade, deu passo para frente, trouxe dicas valiosíssimas para vocês para lidar com inveja, com pessoas que não agregam, lidar com as inseguranças, lidar com a necessidade de descansar. Como bem foi dito no podcast de hoje, né? A resiliência está muito atrelada à qualidade do teu descanso e disso ela nunca abriu mão, assim como nunca abriu mão da atividade física, igual o Alexandre está fazendo ultimamente. Igual todo mundo aqui da Medway tá fazendo, moçada. É atividade física. Vocês têm que fazer. Agora já era. Esse episódio vai ficar gravado, eu nunca mais vou poder parar. Não, mas episódio fantástico, Micael. Episódio fantástico. A gente falou de teve polêmica, teve tudo, mas é realmente esse negócio de... Eu achei que ela ia falar, não, no 5º ano eu errei muito, mas não, no 5º ano foi essencial para eu montar minha base para que no 6º ano eu conseguisse aprovação. Fantástico. Mais uma vez, a gente traz aqui para vocês a verdade nua e crua sobre como é a preparação, sem rodeios, sem ficar polido nas palavras. É a verdade que vocês têm que ouvir, moçada. Tem que ouvir, tem que recomendar. Eu tô aqui agora emitindo um comando para você, ouvinte, você que tá aí barrigando o compartilhamento desse podcast, é para fazer isso agora. Para a esteira aí agora, cara. Para agora. Para, lava o rosto, escova os dentes, tira o dedo do nariz e compartilha agora esse podcast, meu amigo. Coisa fina, coisa que agrega. Vamos levar essa experiência boa que a Cassandra dividiu hoje com a gente, vamos levar para seus amigos e eu espero que você mesmo que agora pensou, nossa, será que eu vou estar lá um dia? Talvez você esteja, você só precisa passar na residência, cara. E vir aqui trocar uma ideia com a gente no podcast, contar a tua história foda. História de superação, de você dar passo pra frente, tendo partido de condições talvez não as mais propícias. É isso que o povo quer ouvir, moçada. Ouvir gente que foi bem sucedida nas piores adversidades. A gente já teve episódios prévios excelentes que trouxeram muitas reflexões. Esse foi mais um e eu espero que você seja a próxima pessoa que vai estar aqui com a gente em 2022, agregando muito valor para a vida dos nossos semelhantes. Beleza? Maravilha. E eu vou dar uma dica para você, hein? Se você quer aparecer aqui, já vai contando pra gente desde já o que você tá achando desse podcast. Nos deixa te conhecer, isso. Que pode ter certeza que a nossa propensão de te convidar pra vir pra cá ano que vem vai ser muito maior. Então, conta pra gente. Vai lá no Instagram, no nosso Instagram, pode ser no Instagram da Medway e conta o que você tá achando desse podcast. Quem você quer ver entrevistado aqui, conta pra gente o que você tá achando. Maravilha? É isso, moçada. Valeu demais. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu!